Lucas capítulo 10, verso 30 a 37. Lucas 10, versículo 30 e 37. Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Este homem caiu nas mãos de quê? Dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes que? Azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, em outras Bíblias diz 2 denários, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Palavra do Senhor. Toma o teu assento. Aleluia. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo Dr. Lucas. Lucas foi médico de profissão, convertido na igreja da Antioquia da Síria. Lucas escreveu este evangelho com o propósito de apresentar Jesus como o Salvador. Porque no capítulo 10, verso 19, 10, ele vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Lucas escreveu este evangelho dirigido ao seu grande amigo chamado Teófilos. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Theos, Deus, Philos, amigo. Logo, Teófilo, amigo de Deus. O texto está a narrar a história de um homem que a Bíblia não cita o nome dele. Mas esse homem estava a sair de onde? Diz a Bíblia que ele saía de Jerusalém e ia para onde? Jericó. Amém? Diz o texto: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Aleluia. Irmão, prestem atenção, porque cada mensagem que o pastor prega é uma palavra que vai te dar forças para você prosseguir e avançar na vida com Deus. Amém? O texto está a nos mostrar claramente que aquele homem passou pela via que sai de Jerusalém até Jericó. O que eu quero trazer para os irmãos já é que aquela estrada era tão perigosa, que havia assaltantes que ficavam ali, naquela via, entre Jerusalém e Jericó. Os assaltantes tinham como objetivo retirar os pertences de todos aqueles que passavam. E num certo dia, diz a Bíblia, um certo homem estava descendo. É bem provável que ele não sabia que aquela zona era perigosa, mas também é possível que ele sabia. Amém ou não amém? E ele descia, diz a Bíblia, e ele cai nas mãos dos assaltantes. Aleluia. O que fizeram com ele os assaltantes, pastor? Os assaltantes espancaram ele, tiraram os seus haveres, deixando aquele homem estapelado, quase sem vida, meio morto. É assim que a Bíblia fala. Pastor, qual é o simbolismo que nós tiramos dessa história? Quero dizer que aquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes representa o quê? Representa os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas, os nossos vizinhos que não têm Jesus.
Irmãos, quando você olha assim ao teu redor, quando você olha para os amigos, para os colegas, para os vizinhos, você vai perceber que você tem sempre alguém na família, você tem alguém no bairro vizinho, você tem um colega no serviço, você tem um amigo, que se você analisar bem, você vai perceber que esse amigo é semelhante a esse homem que caiu nas mãos dos assaltantes. Por quê, pastor? Quando você olha, por exemplo, no teu serviço, você vai ver sempre que você tem um colega com os lábios rebentados. Você tem um colega que muitas vezes ele vem trabalhar embriagado, a tremer, xinguivado. Você tem sempre alguém na família ou nos colegas, nos vizinhos, que você vai ver que está mergulhado nas drogas, está mergulhado na prostituição. Você vai perceber que, quer dizer, tem um histórico completamente desastroso. Você olha para a vida dessa pessoa e você percebe que esse homem é semelhante ao que o texto está a dizer, caiu na mão dos assaltantes. Aleluia! Sim, também você consegue perceber que existem pessoas muito próximas a nós, que você olha para o estilo dele de vida, até às vezes é alguém que trabalha, mas você vê como ele vive, você olha para a casa dele, você até alguém que tem um bom emprego, está numa boa posição, olha para ele, nem roupa em ter, você olha para ele todo disperso, toda dispersa, e você consegue perceber que não, o diabo está a triturar essa pessoa, o diabo está a escravizar essa pessoa. Queridos e amados no Senhor, é tempo da igreja despertar, levantar e perceber que Satanás está a maltratar pessoas, Satanás está a escravizar vidas, Satanás ele está a arrebentar com a vida de muitas e muitas pessoas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 10, no versículo 10, o ladrão não veio senão a roubar, matar e a destruir. O nosso adversário, Satanás, ele trabalha com os seus agentes, ele trabalha com os feiticeiros, ele trabalha com os bruxos, ele trabalha com os macumbeiros, para fazer o que, pastor? Para assaltarem a vida do ser humano, para fazer o que, pastor? Para matar, para destruir, para retirar o bem mais precioso que essa pessoa tem. E a Bíblia vai nos falar que aquele homem caiu na mão dos assaltantes, foi espancado, retiraram tudo que ele tinha, os seus haveres. Se fosse hoje, iríamos dizer, o que fizeram com ele, pastor? Tiraram a sua intelectualidade, tiraram o que, pastor? O seu bom físico, tiraram o que, pastor? A capacidade de fazer as coisas, tiraram o que, pastor? O emprego, tiraram o que, pastor? As finanças, retiraram tudo que ele tinha. E diz a Bíblia, deixaram ele lá, estapelado, quase meio morto. E a Bíblia continua no versículo 31, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. O que aconteceu, pastor? O sacerdote estava descendo e ele encontra aquele homem lá caído no chão. O que diz o texto, pastor? Aquele homem passou de largo. Isso quer dizer o que, pastor? Ele viu o outro caído, mas ele fingiu que não via que alguém estava caído. Ponto 2. Ele viu aquele homem caído, mas ele não teve sensibilidade. Quer dizer, ele viu o outro caído, o outro assaltado, espancado, despedaçado, mas ainda assim ele não teve sensibilidade e fez o que, pastor? Ele fingiu que não via o homem caído e ele passou de lado e foi embora. Quem é o sacerdote, pastor, que passou de lado e não teve sensibilidade? O sacerdote, naquela altura, era a figura espiritual que tinha a responsabilidade de oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Isto é, quando alguém cometesse algum pecado, ele ia ter com o sacerdote, e o sacerdote orava pelo pecador e ele recebia o perdão de Deus. Agora vê, o homem na qualidade de sacerdote devia ser ele a fazer o que, pastor? Devia ser ele a ter compaixão pelo homem que estava caído. Mas diz a Bíblia que o sacerdote viu o homem, fingiu que não estava a ver, e em seguida, o que ele fez, pastor? Ele passou de largo e foi embora. O texto continua
continua no versículo 32. E de igual modo, também um levita descia pelo mesmo caminho, chegando àquele lugar, e vendo-o, fez o quê? Passou de largo. Quem era o levita naquele tempo, pastor? Os levitas eram os responsáveis, primeiro, pelo louvor na tenda da congregação. Os levitas eram também responsáveis por ajudar o sacerdote a realizar as atividades do tabernáculo. Se fosse hoje, quem é o sacerdote, pastor? Perdão, quem é o levita? O levita é o cooperador na igreja. Quem é o levita, pastor? O levita é todo aquele que faz algum trabalho na igreja. Quem é o levita, pastor? O levita é aquele irmão e aquela irmã que faz parte da banda, do protocolo, que faz parte da intercessão. Ele olha aquele homem caído e vai dizer que o levita fez o quê? Fingiu que não estava vendo ninguém. Segundo lugar, o levita não teve quê? Sensibilidade, também passou de largo. Aleluia! Vamos continuar a leitura. O que diz o verso de número 33? No verso 33 diz o texto: mas um samaritano que vinha ou ia de viagem chegou ao pé dele e fez quê? E vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhe que? Azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e fez que? Cuidou dele. Agora presta bem atenção. De acordo com essa narrativa de Lucas, seria mais fácil o sacerdote ajudar aquele homem caído. Era mais fácil o levita ajudar aquele homem caído. Por quê, pastor? Porque o homem que estava caído era primeiro judeu, o sacerdote que passou primeiro era judeu, o levita que passou em segundo lugar também era judeu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu entendo, queridos e amados no Senhor? Hoje, até o mundo parece ter mais sensibilidade do que nós que somos crentes. Vocês nunca viram, às vezes, a vizinha que não é crente está te dizer assim: ô vizinha fulana, leva o fulano na vossa igreja. Ela não é crente, mas está te dizer, você que é crente, ô fulana, ô fulano, leva esse moço na vossa igreja. Quer dizer, você mesmo que é crente, que devia ter a sensibilidade de olhar e ajudar o vizinho, você não tem sensibilidade. Para dizer o que, pastor? Que muitas vezes a ajuda vem de onde você não espera, de onde você não conta. A pessoa que devia ajudar o mundo, não quer ajudar o mundo. E quem não tem a graça, não tem a possibilidade, às vezes são as pessoas que ajudam. Vocês nunca deram conta que hoje, as pessoas que mais ajudam o necessitado, até são exemplo do que nós que somos crentes. Aleluia! Quantas vezes na igreja, quando você diz assim, irmão, vamos fazer um culto de ação de graça, e essa ação de graça, vamos ajudar, vamos levar na comarca, vamos num lar da terceira idade. Você vê que as pessoas fingem que não estão a ouvir o anúncio. Pergunta no teu irmão: você é o samaritano ou é o sacerdote e o levita? Você é o samaritano ou és o sacerdote ou o levita? Essa é a pergunta que nós colocamos aqui. Por quê, pastor? Porque estamos a ver que primeiro, o sacerdote viu o homem, fingiu que não estava a ver, passou de lado. O levita, o cooperador, aqueles irmãos que fazem trabalho na igreja, viu o homem caído, fingiu que não viu e também passou de lado. Mas o samaritano, quem é o samaritano, pastor? Vou fazer aqui uma paragem. Os samaritanos era, na verdade, uma raça mista. Eram judeus que se misturaram com os sírios e deu essa tribo, essa raça chamada o quê? Samaritano. Os samaritanos foram levados. Era Israel que foi levado na Síria, e nos 70 anos do cativeiro fizeram um casamento com os sírios. Os judeus são o Israel do sul que foi para a Babilônia, mas se conservaram, não aceitaram fazer casamentos mistos.
Depois de 70 anos, Israel volta para Samaria e Judá volta para Jerusalém. E eles não se comunicavam, por quê? Porque os judeus diziam assim: olha, vocês já não são mais judeus genuínos, vocês são samaritanos, por quê? Porque vocês se misturaram. E havia uma briga, uma luta, havia uma disputa, havia desavença entre os judeus e os samaritanos. Escuta bem que eu vou lhe dizer: um judeu não aceitava nem morto que um samaritano lhe pudesse ajudar. Agora você vai ver que aquele homem que caiu na mão dos assaltantes era um judeu. E quem vai lhe ajudar é o que, pastor? É um samaritano. O irmão dele, judeu, sacerdote, chegou, olhou o homem, fingiu que não estava vendo, passou de lado. O outro irmão dele, levita, que também é judeu, olhou ele caído, fingiu que não viu e passou de lado. Mas um samaritano, aleluia, eu estou a dizer, um samaritano é que chegou e parou. Como eu dizia, irmãos, naquela faixa de Jerusalém para Jericó, era perigoso passar por ali. Por quê, pastor? Duas coisas motivaram o sacerdote e o levita a não pararem ali. A primeira coisa é o que, pastor? É a falta de sensibilidade. Os dois não tinham sensibilidade. A segunda coisa que fez com que tanto o sacerdote como o levita não parassem ali é o que, pastor? É também a questão de que aquela estrada, aquela zona era altamente perigoso. Primeiro, porque se você parasse ali, corrias o risco de ser apanhado pelos assaltantes, espancados, retirado tudo que é teu e ainda correr o risco de morrer. Segunda coisa, como aquela era uma zona muito conhecida como altamente perigoso, a polícia do exército romano, o que fazia? Patrulhavam aquela zona constantemente. Toda pessoa que fosse apanhado ali era preso, era levado na prisão. Então o sacerdote, quando ele vê aquele homem caído, ainda que também não seja eu, ele passava correndo. O levita, ainda que eu não posso parar, passava correndo. Mas aquele homem disse: eu vou correr riscos. Aleluia. O samaritano disse: eu vou correr risco. Se os bandidos me apanharem, amém. Se a polícia me confundir com bandido, amém. Mas eu não posso passar sem ajudar esse homem que está caído. Aleluia. É nossa tarefa como igreja fazermos o que, pastor? Temos que ajudar aquelas pessoas que estão lá no mundo caído, que o diabo pegou, que o diabo espancou, que o diabo, querido, se retirou as coisas que lhe pertencem. Nós precisamos agir como aquele homem samaritano agiu. Ele parou e fez o que, pastor? Ele encontra aquele homem caído, ferido, espancado, meio morto. Ele teve compaixão dele. Ele se aproximou e quando ele coloca as mãos sobre o peito, ele viu que ainda estava respirando. Ele viu que ainda estava a bater, ainda havia batimento. O que o homem fez, pastor? Ele olhou para ele completamente ferido, viu nele completamente despedaçado. O que ele fez, pastor? Ele tirou do seu azeite, tirou do seu vinho, que seria para o seu próprio sustento. Ele entendeu que devia ajudar aquele homem. O vinho e o azeite são dois elementos que aquele homem usou. Primeiro, o vinho servia como anestesia. O vinho servia para fazer o que, pastor? Para desinflamar as inflamações no corpo. O vinho servia para fazer o que, pastor? Servia também para limpar a ferida. O homem pegou no vinho que devia ser para o seu sustento, para o seu consumo, e ele está a fazer o que? Está agora a limpar as feridas de um homem que ele não conhece. Aleluia. Sensibilidade, compaixão, amor. Ele começou a limpar as feridas. Depois que ele acabou de
limpar as feridas, ele pegou no azeite. O azeite é como um remédio. O azeite é como uma pomada. O homem pegou no azeite e começou a untar as feridas. Começou a untar as feridas. Depois que ele untou as feridas dele, o que ele fez, pastor? Pegou naquele homem caído, lhe colocou na sua cavalgadura e levou ele até uma hospedaria, até uma estalagem. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quando o homem chegou lá, o que ele fez, pastor? Quando o homem chega na estalagem, ele chegou e disse para o homem lá da recepção, ele disse, olha, cuida desse homem, trata dele. E tudo que ele gastar, eu depois volto para pagar. E ele abriu a sua bolsa, ele tirou 2 denários, 2 dinheiros. O que é o denário, pastor? Denário era o salário de um trabalhador por dia. Ele pegou 2 denários, que quer dizer o que, pastor? Salário de 2 dias. Segundo Flávio Josefo, o historiador romano, ou judeu, perdão, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o denário dava para pagar salário. 2 denários dava para comprar refeição de 25 pessoas. Olha como aquele homem tinha compaixão. Ele pegou 2 denários, ele mesmo sabendo que aquele homem não lhe conhecia, não era seu amigo, não era seu familiar, não era seu colega, mas por causa do amor feição pessoa, ele pagou, aleluia. Queridos, esse homem samaritano representa a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sim, a hospedaria onde ele deixou aquele homem é a igreja que representa o hospital para o mundo. Precisamos trazer os nossos familiares, os nossos amigos, que o diabo retirou tudo. O diabo espancou. O diabo fez com que essas pessoas fossem até a miséria, a desgraça, e levá-los na de Deus. Jesus é aquele homem que fez o que, pastor? Nós estávamos também no mundo caído, desgraçados, abandonados. Jesus nos pegou, Jesus curou as nossas feridas, Jesus ungiu as nossas feridas, Jesus nos trouxe agora para a igreja. Ele foi, mas ele disse, quando eu voltar, tudo meus filhos vão gastar, eu vou pagar. Por quê, pastor? Porque ele entregou a sua vida em resgate da humanidade. E agora todo aquele que nele crer, não mais morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Você precisa despertar. Você precisa acordar. Você precisa entender. Queridos e amados no Senhor, existem pessoas ao nosso redor que estão precisando de uma ajuda. Estão precisando de uma ajuda. Estão precisando de um toque nosso. Estão precisando de um convite nosso. Começa a olhar ao teu redor, você vai ver, há muita gente que precisa de um convite teu. Aleluia. Sim, eu falava de manhã, amados. Não sei você, mas eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Irmãos, eu cresci num bairro em Luanda, no Golfe, ali nos anos 90. Os meus amigos de infância, na sua maioria já morreram. Por quê, pastor? Porque entraram no mundo do crime. E você só ouvia, olha, o fulano, o SIC naquele tempo, veio, lhe pegaram e já foi. Aonde? No Camama. Era só 4 horas da manhã estão a vir te buscar. 4 horas da manhã estão a vir te buscar. É só chegar lá no Camama, te atirarem com uma corda nas vistas, já estão a ir embora. Mas porque eu aceitei Jesus, ainda criança, Jesus me guardou e me preservou. Eu
não sei você, irmão, eu já lavei carro, eu já fui menino de lavar carro, para receber alguma coisa, não sei você. Olha, um menino que lavava carro, olha para ele agora. Isso aqui não é coisa que o psicólogo consegue fazer, não. Isso é coisa que só Jesus, por meio do Espírito Santo, pode fazer na vida de alguém. Aleluia! Queridos, nós precisamos ter sensibilidade de entendermos que nós temos que estar na posição do samaritano. E a minha pergunta é: como é que você olha as pessoas ao teu redor? Como é que você olha a tua família? Como é que você olha os teus irmãos? Como é que você olha os teus vizinhos? Como é que você olha os teus colegas? Como é que você olha os teus amigos, meus queridos? É tempo da igreja despertar e dizer: Senhor, eu vou parar para ungir as feridas. Eu vou parar. Quando falamos de ungir as feridas, irmãos, eu quero parar aqui um pouquinho, abrir um parênteses, amados no Senhor. Quantas e quantas pessoas, quando viemos na igreja, a nossa vida estava completamente destruída. Quantas e quantas pessoas, quantos de nós, quando viemos na igreja, irmãos, nossa vida não tinha sentido. Quantos e quantos de nós, quando chegamos aqui na igreja, irmãos, nossa vida estava completamente despedaçado, sem norte, sem sul. Quantos de nós, quando chegamos, mas é porque alguém nos falou de Jesus, alguém nos convidou, alguém olhou para nós e disse: não, esse homem está a sofrer, essa mulher está a sofrer, e alguém lançou para nós o convite, e hoje, pela graça de Deus, fomos lavados, redimidos pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus. Hoje nós brilhamos, hoje nós temos, meu Deus do céu, sim, quando nós não tínhamos Jesus, irmão, cheirávamos mal. Aleluia. Meu Deus. Quando eu vejo o que fez por mim, tenho paz e paz no coração. Quando eu vejo o que fez por mim, eu te adoro, eu te louvo. Quando eu vejo o que fez por mim, onde Jesus me tirou, eu tenho paz e paz no coração. Eu não tinha norte, eu não tinha caminho. O que fez por mim, oh meu Deus, eu te adoro, eu te louvo. Tá vendo? Você, antes de vir na igreja, as pessoas olhavam para você. Você com 30 anos, estava a pensar que já estavas com 50. Aleluia. Você, antes de você se converter, irmão, nem tempo para escovar a boca você tinha. Porque, quer dizer, está aí dormir, já está pensando no Macau, já está pensando no canhome, está a sonhar já que está lá na barraca, tua vontade é amanhecer. Você se espantava, está a olhar, ainda é 4 horas. Aleluia. Quando eu vejo o que fez por mim, e tenho paz e paz no coração. Quando eu vejo o que fez por mim, e te adoro. Jesus nos pegou.
Nós viemos como um carro que acidentou. Jesus bateu chapa, Jesus deu uma pintura, Jesus colocou os acessórios que partiram, e hoje você está a brilhar. Hoje as pessoas olham para você e dizem assim: uau, uau, onde é que você foi? Eu testemunhei aqui de manhã, irmão. Sabe, no mundo podem te dar de beber leite de porco, não vai deixar de beber. Podem te fazer vomitar, não vai deixar de beber. A única pessoa que tem poder para tirar um alcoólatra do álcool é o que, pastor? É Jesus de Nazaré. Esta dimensão é muito alta. É muito alta. É muito alta. Esta dimensão é muito alta. Essa dimensão é muito alta. Onde é que já se viu uma mulher que era prostituta, agora é diaconisa? Onde é que já se viu um homem que era delinquente, agora é pregador? Esta dimensão é muito alta. É muito alta. É muito alta. Essa dimensão é muito alta. Oh, é tempo da igreja despertar. Aquela mulher que não tinha testemunho no bairro, hoje é uma mulher respeitada, hoje é uma mulher honrada. Por quê, pastor? Porque alguém chegou, parou e disse: essa mulher precisa de Jesus, esse homem precisa de... Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Escuta que eu vou lhe dizer. Eu agradeço Jesus. Eu agradeço Jesus, queridos e amados no Senhor. Quando eu penso que eu fui a primeira pessoa a casar na minha família, tanto no lado paterno como no lado materno, nunca houve casamento. Eu quebrei protocolo, eu quebrei regras. Por quê, pastor? Porque um dia alguém chegou e me disse: vamos na classe. Naquele tempo, célula de oração era classe. Eu não sabia onde estávamos aí, porque o meu amigo, o pastor Félix II, só me disse: vamos na classe. Quando chegamos na classe, até hoje eu não sei o que o pastor Antônio Candembo pregou. Não me lembro. Mas quando ele começou a cantar: coco, combalaietu, coco, e coco, combalaietu, coco, Jerusalém, coco, combalaietu, coco. Esse louvor começou a trabalhar no meu coração. Quando ele fez o apelo de alma, eu era uma criança de calção e chinelo, sim, de uma t-shirt, todo empoeirado. Eu não quis saber se estava limpo ou sujo. Eu saí da minha cadeira e vim à frente aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, ao ouvir o som da trombeta, vão ressuscitar primeiro. E nós, os que tivermos vivos, seremos transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor. Não está dizendo que morreu sem Jesus. Os que morreram em Cristo Jesus. Também não está a dizer aqueles que lhes fizeram missa do sétimo dia. Não, podem te fazer missa do sétimo dia, meu irmão. Aleluia. Podem te fazer missa. Tem que lhe ajudar. Porque ali na parábola do rico e do Lázaro, o texto vai dizer: no inferno, manda me pregar na minha família. Eu tenho 5 irmãos. Eles também vêm aqui onde eu estou. Mas disse-lhe Lázaro, ou Abraão: lá estão os profetas, lá estão os evangelistas, lá estão os pastores, estão a pregar o evangelho. Meus irmãos, é tempo de termos sensibilidade. É tempo de despertarmos, levantarmos. É tempo de irmos ao encontro dos perdidos. É tempo de dizermos com o Espírito Santo. É tempo de dizermos que Jesus está voltando. E enquanto Jesus, a igreja tem que levantar para convidar os perdidos. A igreja tem que levantar, ir ao encontro dos desviados e lhes dizer: Jesus está chamando por você.
É tempo de refletirmos, aleluia. Como é que o teu irmão vai mudar se você nunca lhe falou de Jesus? Como é que o teu amigo vai mudar se você nunca lhe falou de Jesus? Como é que o teu amigo vai mudar se você nunca lhe falou de Jesus? Como é que os teus irmãos vão mudar se você não lhes fala de Jesus? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Neste dia, nesta manhã, a nossa oração é: Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, meu Pai. Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Esse é um trabalho que dá, como é que eu vou dizer? É um trabalho árduo, mas é um trabalho necessário. Aquele homem, quando ele desce do seu cavalo, ele tratou das feridas, colocou o azeite. Ele pegou naquele homem, lhe colocou sobre o seu cavalo, e ele andou a pé até a hospedaria. Queridos, seria ele andar naquele cavalo, mas ele andou a pé por causa daquele homem que precisava da salvação. Nós precisamos de nos sacrificar um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos sacrificar. O nosso problema, irmão, nós não queremos nos sacrificar pelo reino. Porque muitos ficam: não, é que o fulano dá muito trabalho, eu já lhe convidei, mas não quero. O fulano dá muito trabalho, irmão. Isso aqui de fato é algo trabalhoso. Evangelismo é algo trabalhoso. Evangelismo é algo que você tem que aplicar tua força. Você tem que aplicar assim tua força. Você tem que se dedicar de corpo e alma. E com certeza a recompensa vai ser você ver a tua família aos pés de Jesus. Nessa manhã, alguém está aqui que está a entender o que o pastor está a dizer? Alguém quer ser um instrumento na mão de Deus usado para despovoarmos o inferno? Alguém está aqui, está a entender a necessidade? Irmãos, eu não aceito estar na igreja sozinho. Não, eu não aceito ver os meus irmãos fora da presença de Deus. Não, eu não aceito isso. Pode ser que você aceita, mas eu não aceito isso. Eu estou a dizer: eu não aceito isso. Eu estou a dizer: eu não aceito isso. Eu estou a dizer: eu não aceito isso. Aleluia. Está a dizer a Bíblia, Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa. Atos capítulo 16. A Bíblia vai falar que quando as correntes das cadeias, as portas abriram, o carcereiro, o guarda da prisão queria se suicidar, mas Paulo disse: não faça isso, nós estamos aqui, ninguém fugiu. E o homem parou e disse: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Paulo respondeu e disse: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. É tempo de nós estarmos na presença de Deus com a nossa família, os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos amigos íntimos, os nossos colegas. Precisamos estar na presença do Senhor. Se você entendeu essa palavra, glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fica de pé. Oh, aleluia.